Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo. Bom, hoje nós seguimos aqui no nosso módulo de docking molecular. Na semana anterior, na aula anterior, nós vimos docking molecular teoria e essa semana nós vamos ver o docking molecular aplicado, docking molecular aula prática, ok? Bom, uma coisa que eu preciso avisar vocês é que eu utilizei, a semana passada, desculpa, eu disse para vocês que a gente provavelmente utilizaria um servidor chamado SwissDoc. E o SwissDoc, ele deriva lá do Swiss Model, é o mesmo laboratório que faz, é o mesmo grupo, né, que faz todos esses softwares, esses servidores. Só que o SwissDoc, ele só é capaz de fazer docking molecular. E eu queria muito trazer para vocês também a vivência do Virtual Screening. Então, eu encontrei um software que é o Doctor. O Doctor ele foi desenvolvido em Petrópolis, no Laboratório Nacional de Computação Científica, e além dele nos permitir fazer virtual screening com um dataset, com um banco de dados específico deles, esse dataset ele é aplicado para a Covid-19. Então, assim, tem tudo a ver com o trabalho que a gente vem desenvolvendo durante essa disciplina e vale bastante a pena fazer essa troca. Então, o trabalho vai ficar mais denso e o trabalho vai ficar mais interessante, porque vocês realmente vão conseguir aplicar e fazer aquilo que eu gosto muito de fazer com vocês, que é justamente mostrar como é o dia a dia de um biólogo computacional, de um bioinformata, o dia a dia de um cientista e o que a gente faz de fato. Vocês ficam mais próximos dessa realidade, tá bem? Bom, já falei bastante, foi uma introdução bem longa. Vamos começar então a nossa aula prática, pessoal? Vamos começar então a nossa aula prática. Meu áudio anterior tinha sido cortado, desculpa. Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente já está no programa que eu quero utilizar, que é chamado de Doctor. O Doctor, como eu já disse para vocês, ele foi desenvolvido no Laboratório Nacional de Computação Científica, em Petrópolis, e aqui a gente já consegue ver na própria home deles, olha só, essa imagem clássica que eu já aproveito para dar uma relembrada em docking molecular. Primeiro aqui à esquerda, a gente tem em cinza e roxo o nosso ligante, né, que é no caso uma proteína. Em roxo é o que vai estar dentro dessa caixa pontilhada, que é o que a gente vai chamar de grid box, que é aonde o programa vai enxergar e tentar inserir o que está ali no meio, ó, o ligante. O ligante está aqui no meio, tá? Esse aqui é o ligante, então ele vai tentar encaixar o ligante no seu pocket e ele usa essa caixa como delimitadora de espaço. Então, por fim, a gente tem um complexo receptor ligante, que nesse caso vai ser uma proteína e diversos ligantes, diversos fármacos. Ali vocês podem ver que tem uma esfera verde, né? Essa esfera verde provavelmente é algum tipo de cofator que era necessário para que esse docking acontecesse, mas isso é outro papo. Então, a gente já começa utilizando o Doctor aqui e a gente já vem para a parte de docking. A gente já vem para a aba de docking. Mas antes de começar, eu gostaria muito de mostrar para vocês que é sempre bom que a gente observe as referências e eu já enviei uma referência que é para vocês lerem, vai ajudar vocês a encontrar respostas para perguntas que eu vou fazer durante aqui a nossa aula. Essa foi o paper que eu mandei para vocês. Mas utilizem outros também como referência, nem todas as respostas das perguntas que eu farei estarão nesse paper, tá? Muito importante também, dar sempre uma olhadinha no About, ver quem é a equipe, ver quem é a galera lá do Sinapad também. Se vocês tiverem curiosidade, procurem o Lattes deles, vejam com que eles trabalham, vai que interessa a vocês, vocês entram em contato, acabam fazendo uma iniciação científica e vai fazendo network assim, né? Bom, mas a aula é densa, então vamos parar de papo e vamos direto para o trabalho. Primeiro a gente abre a parte de docking. Na parte de docking a gente vai encontrar algumas abas, como proteína, cofatores, ligante, docking, que está proibido neste momento para mim, e resultados também, porque eu ainda não fiz nada, tá? Então vamos aqui em proteínas. Primeira coisa que ele vai pedir é que eu faça o upload do meu arquivo de proteína. Então, é isso que eu vou fazer. Primeira coisa, antes da gente começar, eu esqueci de avisar vocês. Criem uma pasta numa área de trabalho de vocês, chamem essa pasta de Prática Docking UCP.
Podem chamar do que vocês quiserem, mas eu gostaria que vocês fizessem isso para que fique mais fácil a nossa conversa. Quando eu falar da pasta, vocês já sabem que pasta eu estou falando, tá? Então, criem essa pasta. Dentro dessa pasta, vocês vão copiar e colar o modelo que vocês criaram. Mais uma vez, eu estou trazendo para vocês a aplicabilidade do trabalho de vocês. Então, vocês não fazem um trabalho solto. Fiz um modelo que não vai servir para mais nada, fiz um alinhamento que não serve para nada, fiz uma validação de modelo que não serve para nada. Não, nosso trabalho é sempre de construção, né? A gente vai construindo um tijolo de cada vez, digamos assim. Então, agora, nessa parte, a gente pega o nosso modelo que a gente construiu, já validou, já analisou, já fez tudo com ele e vai colocar dentro dessa pasta, tá bom? Então, dentro dessa pasta agora só tem o modelo.pdb. Se você ainda não fez isso, pausa o vídeo rapidinho, vai lá, faz isso e a gente segue com a aula. Show? Então, vamos lá. Doctor. Vamos fazer, então, o upload do meu arquivo de proteína. Adicionar o arquivo, sendo que vocês podem ver aqui, ó, eu posso adicionar também alguns arquivos de teste, tá? Que são deles mesmos, mas não tem necessidade. Bom, eu já estou dentro da minha prática Docking UCP. Vocês devem estar se perguntando que pastas e outros arquivos PDBs são esses. É porque eu já fiz esse trabalho todo para a gente poder ganhar tempo, né? Porque o Virtual Screening vai levar um tempo para ficar pronto. A gente não vai ficar aguardando enquanto o vídeo está rodando. Ele leva quase 1 hora para ficar pronto. O meu levou quase 1 hora para ficar pronto, né? Não sei o de vocês. Então, aqui o meu modelo é esse aqui, ó, Spike Prática UCP, tá bem? Esse eu acho que vocês não precisam renomear, só é o modelo de vocês. O restante a gente vai ver conforme a nossa aula prática for andando, tá? Então, nesse ponto, a tua pasta só tem o teu modelo, é ele que você vai selecionar e vai inserir aqui no Doctor. Beleza, já inseri ele aqui no Doctor, ele está aqui, ó, Spike Prática UCP.pdb, o tamanho dele e o status ainda está aqui em cinza, né? Não aconteceu nada. Vamos enviar ele e ver o que acontece. Ou ele vai me dar uma resposta positiva, ou ele vai me dar uma resposta negativa. Me deu uma resposta positiva. O que eu quero que vocês entendam é, se vocês, por acaso, lá atrás, modelaram um trímero, e vocês colocarem o trímero aqui, provavelmente ele vai rejeitar, porque é muito grande, tá? E todo software tem as suas limitações, o Doctor não é diferente, tá bem? Então aqui a gente vai trabalhar com o monômero, apenas uma das cadeias que a gente construiu. Se vocês tiverem algum problema com isso, me procurem a monitoria e a gente resolve esse problema para vocês, tá bem? Agora vamos olhar aqui, ó, que a gente tem um resources aqui da Covid-19 e ele tem uns alvos, olha que legal. Ele tem uns alvos específicos para a Covid-19. PL-Pro, que é a papaina-like protease, eu trabalho com ela. Main protease, já trabalhei com ela. Núcleo capsídeo, trabalho atualmente. Spike, que é meu carro-chefe. Então aqui você pode escolher qualquer um desses targets, qualquer um desses alvos, a sua variante, a sua estrutura e fazer o trabalho. Caio, por que então a gente não vai fazer isso? Porque aqui nós temos ou o tipo selvagem, né, que é o wild type, ou então as variantes que já foram encontradas. Os modelos que vocês criaram são baseados em mutações que eu inventei. Então são mutações que não existem e espera-se que os resultados sejam diferentes do que os normais justamente por causa disso. E é aí onde eu quero que vocês debatam lá no futuro, tá? Então, vamos lá. Fizemos já o upload, ele me deu um status positivo, já enviei. E agora ele quer que eu faça o estado de protonação dos meus resíduos, que podem ser protonados, como nós estamos vendo aqui. Essa parte nós não vamos preencher, porque esse estado de protonação a gente precisaria ter feito um estudo prévio para poder fazer esse estado de protonação corretamente, e então inserir eles manualmente, tá? Ele pede aqui o estado de protonação manual, tá vendo? Olha, para cada... Aqui a gente está com uma arginina, né? Para cada resíduo de arginina, ó, você vai ter que fazer o estado de protonação. A nossa aula, olha só para arginina, viu? Nessa nossa aula prática, a gente não quer um trabalho tão refinado, então a gente não precisa fazer esse estado de protonação. Então a gente vai seguir sem ele, você vê que nem tem a opção de aplicar, porque eu não fiz nada. Então a minha proteína já está preparada, ele vai me perguntar, você quer enviar para o Doctor? Sim, quero enviar para o Doctor. Pronto, então a proteína já está ali. Agora a gente vai para a parte de cofatores, e aí ele me dá algumas opções, né? Ou eu adiciono um arquivo contendo os cofatores, ou eu seleciono os testes que eles podem mostrar para a gente, ou não utilizar cofatores. Galera, Spike Protein não precisa de cofatores para o que a gente vai fazer, tá? O que a gente quer? A gente já sabe
que o RBD da spike vai fazer as interações com a ACE2 e vai então penetrar nas nossas células. É justamente ali onde a gente quer agir, é justamente esse processo que a gente quer inibir. Então a gente vai tentar colocar um fármaco ali que se ligue ao RBD e não deixe ele fazer as interações com a ACE2, correto? Então, só que esses fármacos, e a gente chama de fármacos porque é um banco de dados que já está pronto, depois eu explico isso para vocês. Só que esses fármacos não precisam de cofatores. Se a gente estivesse trabalhando com a PLPRO, por exemplo, que é a papaina-like protease, também de SARS-CoV-2, que eu falei para vocês que eu já trabalhei, seria obrigatório inserir aqui uma molécula de zinco, porque a PLPRO precisa de uma molécula de zinco para poder ter a sua estrutura biologicamente ativa, tá? O que não é o caso para a spike, então a gente não vai utilizar cofatores, nesse caso a gente só segue adiante. Agora, chega a parte mais interessante daqui, que é quando ele pede para eu fazer um upload dos meus ligantes. Eu posso vir aqui e fazer o upload de um ligante, e aí eu vou estar fazendo um docking, né? E aí, na proposta que eu tinha para vocês anteriormente, o que eu ia fazer? Eu ia dar uma molécula de tetraciclina, ia dar uma aspirina, ou então até uma hidroxicloroquina, para vocês poderem ver como seriam os resultados, né? E a gente faria um docking disso. Ok, cumpriria o objetivo, mas o Doctor, nessa nova versão dele, o Doctor está aqui ó, na versão 2, ele tem alguns datasets, que são uns bancos de dados que eles mesmos desenvolveram, tá? E esse banco de dados aqui, ó, COVID-19 Repurposing. Repurposing vem de reposicionamento, para a gente poder fazer o reposicionamento de fármacos. Por isso, eu digo que todos os ligantes que a gente vai utilizar são fármacos, tá? Porque eles têm atividade farmacológica. Porém, se fosse um banco de dados genérico, eu poderia ter metabólitos, poderia ter fármacos, poderia ter moléculas sem nenhum tipo de atividade. Então, geralmente, quando acontece isso, a gente chama de ligantes, a gente chama de candidatos, a gente dá algum nome que não seja fármaco, porque a gente não sabe se eles têm potencial farmacêutico. Tá? Então, nesse caso, sim, a gente está falando de fármacos. Então, vamos escolher esse dataset. Só que aí fica um questionamento, né, gente? Da onde eles tiraram esse banco de dados? E aí entra a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês, que vocês vão me responder lendo o artigo, buscando outras informações. Essa particularmente está no artigo, tá? De onde saiu esse banco de dados? Como eles desenvolveram esse banco de dados? O que tem dentro desse banco de dados? Já adianto que a resposta está no artigo, mas eu não quero que vocês leiam o artigo para mim, porque eu já li o artigo, eu já sei como isso foi feito. Eu quero saber se vocês aprenderam. Então, quando vocês forem apresentar essa informação, se alguém abrir o slide ou o artigo e ler, eu vou descontar esse ponto. O que eu espero é que vocês expliquem com as suas palavras como esse banco de dados foi feito. Não é um grande pedido, é só que vocês tenham realmente um entendimento sobre o assunto, tá bom? Então, já anotem aí, esse é um dos primeiros questionamentos. Eu vou fazer alguns questionamentos durante esse vídeo e todos eles são obrigatórios. Quem não responder eles, o grupo que deixar passar um ou outro, infelizmente vai perder ponto na sua apresentação, tá bem? E perde bastante ponto, porque eles são obrigatórios. Bom, a gente tem aqui o alcance do pH, né? E ele vai de 6,6 até 7,4, ali girando em torno do pH fisiológico, que é 7,4, mas é a única opção que nós temos, que é de referência. Como foram eles que criaram o banco de dados, vocês vão ler no arquivo, vocês vão entender o porquê que esse pH é o que eles selecionaram. E a versão desse banco de dados, que só existe uma, que é de 12 de agosto de 2020. Pronto, fiz a seleção, venho aqui em selecionar e vou enviar para eles. Pronto, eu selecionei esse banco de dados, ó, tá tudo aqui específico e vou enviar para eles. Aparecem outras opções, como aqui o editor de bonds e a preparação de ligante, mas isso, como eu falei, são para trabalhos mais refinados e não é a nossa intenção. A gente teria que ter uma disciplina toda dedicada só a docking molecular, caso a gente quisesse abordar toda essa temática, tá bem? Mas a gente já está conseguindo chegar até virtual screening, então eu já acho que é um avanço muito bom para o trabalho de vocês e vai ficar bem mais denso. Então, enviar para o Doctor. Pronto. Agora chega uma outra parte que eu também acho muito legal. Na verdade, vai aparecer um monte de parte que eu acho legal, né? Primeiro, a gente sai de proteínas, depois cofatores, depois de ligantes. Agora a gente vai para o docking de fato, né? Antes da gente fazer o virtual screening, que é a automatização do docking, a gente então verifica se está tudo certinho. Vamos lá. Verificar se os seus input files. Proteínas. Quantas proteínas eu inseri? Uma. Vamos ver se ela está lá? Opa! Não foi essa a proteína que eu inseri. Eu coloquei outro nome.
não se preocupem. Eles renomeiam para você para poder ficar dentro do banco de dados deles e rodar dentro do algoritmo deles. Então não se preocupem, tem que ter uma proteína que foi a proteína que vocês inseriram, tá? Ligantes, a gente já vê aqui que tem 101. Isso já é uma pista de como eles conseguiram os resultados, né? Tem 101 ligantes nesse banco de dados. Olha só, e eles são separados. Poxa, mas são fármacos, né? Por que eles não têm nome? Porque quem criou o banco de dados quis colocar essas legendas, esses títulos para os próprios arquivos, tá? Então o banco de dados de vocês tem 101 fármacos, mas já digo que vocês não precisam ficar tristes sem saber com que fármaco vocês estão trabalhando. Lá na frente eu vou ensinar a vocês como descobrir qual fármaco é o fármaco que vocês vão trabalhar, tá bom? E aqui cofator nenhum, porque nós não escolhemos nenhum cofator, tá tudo certinho, podemos seguir adiante então. Definindo então o binding site, que é onde eu vou realmente docar o meu ligante, ou os meus ligantes, né? Nesse caso 101 ligantes diferentes. Bom, tem duas opções, User Defined e Blind Docking, que é o docking cego. Por definição, vocês já sabem que o docking cego teria que englobar toda a proteína na caixa, né? Mas, como eu falei para vocês, o Doctor é como qualquer outro software e ele tem limitações. Então, no docking cego, o máximo que eu consigo é uma caixa com um tamanho 40 por 40 por 40, tá? Então, e no User Defined só 20, 20, 20, o que não nos atende, tá? Aqui seria um docking específico, né? E aqui o docking cego, o docking sítio dirigido, o docking sítio específico e o docking cego. Vamos para o docking cego, mas eu preciso que vocês saibam que não é um docking cego de fato, é a definição deles de docking cego, ok? Então a gente vê aqui que a gente tem o centro do grid e o tamanho do grid. O grid é a nossa caixa, tá, galera? Então ele já coloca aqui automaticamente para mim, mais ou menos, um centro ali de onde ele colocou a caixa, tá? Então as coordenadas x, y, z são essas, mas vamos dar uma olhada aqui no tridimensional. Olha só, aqui eu estou mexendo com o botão esquerdo do mouse, tá? Aqui eu estou mexendo com o botão direito do mouse. E se eu segurar o botão do meio, eu afasto ou aproximo. Toma cuidado porque ele é bem sensível, a tua molécula pode sumir do nada, tá? Então, galera, olha só. Esse é o tamanho máximo da caixa, que é 40, 40, 40. Putz, ela não pega a minha proteína toda, né? Não, não pega, Caio. Onde que eu vou colocar ela, então? Bom, a gente vai colocar ela no RBD. O RBD é essa região aqui. Eu espero que vocês já reconheçam ela tridimensionalmente. Caio, como eu vou puxar essa caixa daqui para cá? Galera, XYZ, eu vou então, ó, Grid Center, ele está aqui, ó, essas são as coordenadas dele, 246,7065 no X, 237, alguma coisa no Y e 192, alguma coisa no Z. E aí ele parte nesses raios aqui de 40 para X, 40 para Y, 40 para Z, e aqui a gente tem o tamanho da caixa. Se eu mudar aqui o tamanho, ó, a caixa vai diminuindo no eixo X, a caixa aumenta no eixo X, a caixa diminui no eixo Y, aumenta no eixo Y, tá? Só para vocês terem uma visualização, mas a gente vai trabalhar com essa caixa. Bom, você pode ir mudando a caixa de lugar aqui, ó, devagarzinho, fazendo as alterações, bonitinho, descendo, subindo ela, até que ela chegue e cubra lá todo o seu RBD. Eu não vou ficar fazendo isso porque eu já fiz, então eu já sei exatamente quais são as coordenadas. Para mim, galera, é 220, 270 e 265. Eu aconselho que vocês testem essas configurações. Está vendo que fica boa parte do RBD ali dentro? E aí você pergunta, Caio, o RBD não está todo ali. Não, não está, mas a região que vai fazer as interações, que são chamadas de hotspot, que elas estão nessa área aqui, elas estão dentro dessa caixa, tá bem? Tudo tem limitações. Então, o Doctor, ele vai enxergar tudo que está dentro dessa caixa, que é justamente a área que faz a interação com a ACE2. E é muito importante que vocês saibam o que a gente está fazendo, porque o Doctor não vai enxergar nada que está fora da caixa. Ele vai trabalhar só aqui dentro. Beleza? Ficou claro para vocês? Então, é isso que vocês têm que fazer, mas vamos subir ali, ó, porque tem um termo chamado discretização e ele está em 0,42. Caio, o que é isso? Não vou responder. Essa é uma pergunta que eu quero que vocês busquem a resposta. O que é essa discretização? Eu não quero, gente, resposta do Wikipédia, tá? Vai lá, já dá um Google,
traduz a resposta e lê para mim. Quem fizer isso já sabe que vai perder ponto. Para que ela serve no docking molecular? Qual é o fundamento dela? Como que eu posso aplicar ela nesse docking? O que ela está fazendo ali? Sabe? Eu quero esse tipo de discussão. Então eu quero discretização e eu quero saber isso de vocês, né? Isso é teórico, então essa é aí um segundo questionamento que eu deixo para vocês, que vocês devem responder durante o relatório de vocês. Então já defini o meu grid box, já está tudo certinho. E agora a gente vem para cá, ó. Selecione o algoritmo de precisão. Eu tenho algumas opções: Standard, Virtual Screening e o Explorer, que está bloqueado. O Explorer está bloqueado porque o Explorer ele só é liberado para que eu possa realmente fazer essa exploração, né, que é uma busca mais exaustiva, quando eu uso apenas um ligante. No Virtual Screening ele não me libera essa opção, porque isso roda lá no Santos Dumont, que é o supercomputador do LNCC, porém é o supercomputador, mas muitas pessoas utilizam, eles não podem deixar todo ele à disposição de apenas um software. Tem vários softwares, vários servidores rodando lá, tá? Nós vamos escolher o Virtual Screening. E aí, galera, o que é esse aqui, ó? Number of Evaluations, tamanho da população, Initial Seed, Number of Runs, Soft Docking. O que é isso? O que são esses números? Tamanho da população 750. População de quê? O que é esse seed? O que é essa semente? O que ele está falando? Menos 1985? O que é isso? Bom, essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Aqui a gente está falando de um algoritmo. Que algoritmo é esse? O que esse algoritmo está apresentando para a gente ali? Sobre o algoritmo, eu já adianto o spoiler que lá na frente eu posso falar um pouco desse algoritmo já dando essa resposta, tá? Mas número de avaliações, tamanho da população, initial seed, number of runs e soft docking, nada disso eu falo e eu quero que vocês tragam essas informações para mim, tá? Por quê? Eu posso alterar isso? Qual é a importância do tamanho da minha população? Esse initial seed, o que ele vai fazer? O que ele quer dizer? Essa quantidade de runs? Eu não sei, gente. Me deu um branco danado aqui. Eu gostaria muito que vocês me respondessem. Então, esse é o terceiro questionamento que eu vou deixar para vocês, tá? Bom, para finalizar, a gente vem aqui no Job Name, coloca, sei lá, Docking, o CP, podem colocar o que vocês quiserem, tá? E o e-mail, vocês coloquem os e-mails de vocês. Podem se cadastrar para receber newsletters deles e sempre tem que aceitar os termos de uso, aqui é opcional. E é só apertar aqui Doc. Caio, por que você não vai fazer? Porque eu já fiz esse processo, não tem por que eu utilizar os núcleos do supercomputador nesse momento mais uma vez para fazer um trabalho que eu já fiz. Bom, no momento em que vocês apertarem aqui Doc, se tudo estiver certo, ele vai rodar o seu trabalho e você vai receber um e-mail de confirmação do seu trabalho. Quando o seu trabalho terminar, você vai receber um e-mail de confirmação de que seu trabalho terminou e aí você clica naquele link. Já adianto para vocês, o meu trabalho durou em torno de 40 minutos para rodar. Já vocês, provavelmente são quase 10 grupos, os 10 grupos vão rodar mais ou menos no mesmo dia, eu espero que façam isso, né? Então pode ser que o servidor esteja um pouco sobrecarregado e leve mais tempo para rodar. Então não vão contando que vai ficar pronto em 40 e poucos minutos, porque pode ser que não, a gente nunca sabe e nós também não somos os únicos usuários que estão utilizando o Doctor. Tá, galera? Bom, então a parte do Doctor de como inserir os dados do Doctor terminou aqui. Agora eu vou fazer uma pausa no vídeo e a gente vai seguir para analisar os resultados, tá bem? Bom, pessoal, agora eu já cliquei no e-mail que eu recebi, olha aqui, ó. Estou aqui com ele aberto, Doctor, tá? Your docking job is done, é isso aqui que vocês querem receber. Clica aqui em visualizar resultados e aí ele vai abrir agora o results que não estava liberado para a gente, agora ele está liberado. Bom, vamos começar aqui selecionando os parâmetros para as análises que a gente quer fazer. RMSD to Cluster Conformers. Falei meio português, meio inglês, mas tá valendo, né? Ele quer me perguntar para qual RMSD eu quero fazer a aglomeração, a clusterização, a sobreposição dos conformers, né? Não sei qual é o termo exato em português para conformer, não sei. Bom, então ele só me dá a opção de 2 angstroms, tá?
Então a diferença entre eles sendo de 2 angstroms, todo mundo já lembra o que é RMSD, Root Mean Square Deviation, né? Então quem não lembra vai ter que assistir as aulas lá atrás, porque é isto e eu não vou explicar novamente, porque já está na hora de vocês saberem essas coisas, tá? Number of binding modes. Aqui eu tenho 3, mas eu posso colocar 4, 5, 6, quantos eu quiser, né? Então vamos deixar no 3, ó. 3 ou 2 ou 1, né? Ele não me deixa mais para cima, fica vermelhinho. 3, 2 ou 1. Vamos deixar no 3, que é o default. Mas aí, Caio, o que é esse number of binding modes? Bom, é isso que eu quero que vocês me digam. O que são esses binding modes? O que eles têm a ver com docking molecular, com virtual screening, com os seus resultados, tá bem? Essa é a pergunta de número 4 que eu faço para vocês. O que são esses binding modes e por que tem 3 aqui? Pode ser 10, pode ser 20, pode ser um só? Não sei. Digam para mim, por favor, tá bem? Por fim, eu tenho aqui esse comparar as poses de docking com uma conformação de referência. Nem está liberado porque eu não utilizei nenhuma conformação de referência. Isso só seria aplicado se a gente estivesse trabalhando com o processo que a gente chama de redocking, né? Porque quando a gente tira um ligante que a gente já sabe a posição e tenta recolocar ele na mesma posição. Isso é o redocking. Não foi o que a gente fez aqui, a gente fez um docking para tentar descobrir qual é a posição em que esse ligante vai fazer o acoplamento direto ali no nosso receptor, tá? Então, tendo isso feito, a gente pode vir aqui em analisar. E aí, olha, ele vai preparar para mim uma tabela. E essa tabela vai me mostrar os 101 em ordem de classificação. Ó, ranking, aqui estava na 1, né? Do 1 ao 5, do 6 ao 10. E lá no finalzinho, tadinho, ó, o número 100, o 101 está logo depois, com resultados bem fraquinhos. Vamos aprender a interpretar isso aqui. O ranqueamento, galera, ele é feito a partir da energia de interação, a afinidade de interação. E essa afinidade de interação, ela é analisada em kcal-mol. Tá? Estão vendo aqui, ó, kcal-mol? Então aqui eu tenho o primeiro colocado com menos 16,728 kcal-mol. E eu tenho o segundo colocado com menos 16,137. Para o terceiro, quarto e quinto já cai quase que 3, né, kcal-mol. E a diferença começa a ficar grande. Caio, isso é um bom critério de desempate? Não nessa energia. Agora, se a gente for comparar, vamos lá pegar o centésimo no ranking, né, o penúltimo colocado. Ó, menos 1,41. Quanto mais negativo, melhor é a interação entre o receptor e o ligante, tá? É isso que a gente está enxergando aqui. Então, essa classificação está sendo feita dessa maneira. Vocês podem dar uma olhadinha também na energia total do sistema, na energia de Van der Waals e na energia eletrônica desse sistema como um todo. Caio, isso vai ser obrigatório? Não, mas eu sei que os alunos mais interessados vão buscar essas informações e vão correr atrás para poder aprender isso, tá? Então a gente tem aqui, ó, o ID do nosso arquivo, tá? Esse aqui foi o primeiro colocado, segundo, terceiro, quarto e quinto. Continuo sem saber quem são esses fármacos, a gente vai descobrir eles lá na frente. Agora aqui, ó, compostos ligante 1, do run 8, do run 7 e do run 11. O que isso está me dizendo? A gente já viu esses termos run lá atrás, né? Então, assim que vocês me responderem aquela questão, vocês vão matar essa charada. Por que tem 3 aqui? Bom, lembra que a gente falou Binding Modes 3? Eu já estou dando pistas, já estou ajudando vocês a começar a entender quantos Binding Modes a gente está vendo aqui e o que eles são. Não posso falar muito, porque senão eu acabo dando a resposta para vocês de algo que eu quero que vocês pesquisem. Tá bem? Caio, eu vou avaliar só o melhor? Não. Caio, eu vou avaliar os 101? Também não. O que eu quero que vocês avaliem é o top 5. Por que eu quero que vocês avaliem o top 5? Primeiro, porque o layout aqui já facilita para a gente avaliar o top 5. Também vamos facilitar um pouco a vida de vocês, uma vez que esse relatório é mais denso. Outra coisa, a energia de afinidade, a energia de docking, já cai de menos 16 para menos 12. Já começa a ficar uma diferença considerável. Ainda assim, não quer dizer que o primeiro vá ser melhor do que o quinto com relação à inibição, tá bom? Mas como esse programa utiliza esse ranqueamento, é uma maneira que ele usa para desempatar. Mas o que não quer dizer que o quinto é pior do que o primeiro na vida real.
Na verdade, pode ser que nenhum deles sirva para o propósito, ou pode ser que os 5 sejam incríveis, ou pode ser que o 4 seja melhor. Nunca se sabe. Agora, com certeza, o centésimo não é, porque a energia de ligação dele é ridiculamente baixa, é pouco negativa, então ele não vai, ele provavelmente vai se ligar em outro receptor, ele vai se ligar em outra proteína, outro alvo molecular, durante o processo em que ele estiver passando pelo nosso organismo. Tá? Então a gente vai fazer aqui o top 5. Caio, o que eu faço agora? Vou fazer o download. Você vai fazer o download dos teus resultados, vai vir uma pasta zipada, uma pasta comprimida, e aí essa pasta zipada vocês vão colocar lá naquela pasta que eu pedi para vocês criarem. E aqui, ó, a minha já está aqui, ó, fiz como prática o CP, aí tem o underscore e o código que eles utilizam, e a gente vai clicar com o botão direito do mouse, acho que não era nem para eu estar explicando isso, mas talvez alguém não saiba, e extrair aqui. Quando eu extrair aqui, vai aparecer esse arquivo chamado parâmetros, um arquivo chamado result, ou uma pasta chamada result, uma pasta chamada protein e uma pasta chamada ligand, tá? Esse best e esse complex, eu ainda vou criar eles, tá? Então é como se eles não existissem nesse momento. Finge que eu sou o Doutor Estranho e estou voltando aqui na linha do tempo, tá? Então nesse momento vocês têm a Spike, o modelo de vocês. Vocês têm aqui o arquivo zipado que a gente acabou de baixar, e aí depois que a gente extrai, temos os parâmetros e essas 3 pastas, ok? Então vamos começar a explorar aqui os nossos resultados, vamos começar a explorar aqui esses parâmetros. O que eles vão me dizer? Putz, os parâmetros que foram utilizados para fazer esse trabalho, né? O código da proteína, que eles criaram esse código. O tamanho do ligand set, tinham 101 nesse meu dataset, né? Quem são eles? Aí estão aqui os principais. O tamanho dos cofatores, 0, porque lembra, a gente não selecionou cofatores e nenhum arquivo de cofator, tá? Grid settings, centro X, centro Y, centro Z. Tamanho X, tamanho Y, tamanho Z. Esse aqui vai ser igual para todo mundo. Aqui é que pode mudar, mas como eu já disse, tentem utilizar o meu, ver se ele vai ficar direitinho. Se não ficar, façam um pequeno ajuste, ou então façam grandes ajustes. Vai depender tudo de como o arquivo PDB de vocês foi escrito. Desculpa. E isso realmente independe de vocês. E olha aqui, olha. Algoritmo genérico. Configurações de algoritmo genérico. Lembra disso aqui, ó? Seed, number of runs, tamanho da população, número de avaliações. Bom, já respondi. Lembra que eu falei que ia ter um spoiler? O algoritmo que a gente está falando é o algoritmo genético, mas ainda assim não responde nenhuma dessas perguntas, né? Só quando vocês forem estudar sobre esse algoritmo genético. E aí entra a minha 5ª pergunta para vocês hoje. O que é algoritmo genético? Quero uma explicação concisa, rápida, prática, para que fique fácil de todo mundo entender o que é algoritmo genético. Se abrir o Google, jogar o que é algoritmo genético e ler para mim no slide, vai perder ponto, porque isso não é parte do trabalho, isso não é parte de uma discussão, tá bem? Por fim, as informações do job, a data de submissão foi no dia 13 de abril de 2021, às 10h34 da manhã, e o job name e o ID dele lá para o servidor. Tá bom? Então a gente pode fechar aqui. Aqui foi só para conferir, para vocês entenderem. Bom, eu tenho aqui os ligantes, é o dataset todo, tá? São 101, eles estão todos aqui. Aqui tem um map file deles, a gente não precisa ver isso agora. As proteínas, a proteína no caso que a gente utilizou, tá? Aqui um arquivo in de saída, também não nos interessa nesse momento. O que vai nos interessar é realmente a pasta de resultados, né, galera? Então aqui na pasta de resultados, eu tenho um arquivo mol2 e eu tenho um arquivo de texto com resultado. Então é um para abrir, para eu visualizar tridimensionalmente e um para eu ler de fato num bloco de notas da vida, tá? E aí entra a 6ª pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Qual é a diferença entre um arquivo mol2 e um arquivo PDB? Mol2 e um Protein Data Bank. Essa é a 6ª pergunta, eu quero saber. Os dois são lidos no PyMol, os dois servem para observar as proteínas, então qual vai ser a diferença entre eles? O que tem de diferente entre eles? Isso que eu quero saber, isso eu quero que vocês me respondam. Me deu um branco, que eu não lembro mais nada basicamente, tá? Então, agora, o interesse que a gente tem nesse momento é aqui, ó. Best Ranking, uma planilha do Office, um arquivo mol2 e um report. Vamos dar uma olhadinha nesse report primeiro. Nada demais, né? Ele me diz que horas que começou, as versões do software. Aqui
o que deu de inválido, nada inválido, ó, falhou 0 de 101, 0 de 101, 0 de 101. Então deu tudo certo aqui, o trabalho está feito, pronto. Sempre confiram isso para ver se apareceu algum erro. Se aparecer algum erro, vejam que erro foi, o que aconteceu e pesquisem sobre isso ou me questionem, procurem a monitoria, fiquem à vontade. Best Ranking. O que a gente vai encontrar aqui? Eu não vou abrir porque é um arquivo pesado, tá? É pesado para o meu computador, mas para vocês vai abrir em 2 segundos. É um arquivo .csv, uma planilha. O que tem nessa planilha, Caio? Isso aqui. Isso aqui tudo. Tá? O que a gente está vendo aqui, os 101 estão aqui nessa planilha com essas mesmas informações. Só que está tabelado ali para facilitar a tua vida, para não ter que ficar acessando o site toda hora. Aqui. Tá? Então é essa planilha que está aqui e o report. Pronto, já vimos o report, já vimos o best ranking. Agora vamos abrir esse arquivo MOL2. Caio, esse arquivo MOL2, ele vai abrir com o PyMol automaticamente? Pode ser que sim, depende do quão esperto é o sistema de vocês. O meu sistema operacional já reconhece MOL2 como deve ser lido pelo PyMol. Então, se eu der 2 cliques aqui, ele vai abrir com o PyMol normalmente. Mas eu acho que eu não estou afim de esperar, eu já abri o PyMol aqui, File, Open. Talvez ele abra no meio do caminho porque eu cheguei a dar os 2 cliques dele. Não está respondendo. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo enquanto eu abro esse arquivo, tá bem, pessoal? Ah, não, tá aqui, não vou precisar não. Não vou precisar da pausa não. Não é aulas de bioinformática. Área de trabalho. Aqui. Result. Best ranking. Pronto. Estou abrindo ele e ele vai lindamente abrir. Ou não está respondendo. Pronto, ele já abriu aqui. E aí a gente vê um ligante. Olha que delícia ele aqui, ó. Um ligante. Mas tem 101 nesse arquivo. Olha aqui, ó. State 1 de 101. Ou seja, essa aqui é o primeiro de 101. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e até chegar no 101. Caio, eles estão em posições diferentes, né? Sim, porque eles estão docados no nosso RBD da Spike. Caio, mas eu não estou vendo isso. Sim, porque a Spike não está aqui. Aqui eu estou com um arquivo só com as coordenadas x, y, z dos nossos ligantes, tá? Que a gente ainda não sabe quem são. A gente só conhece a carinha deles, mas que fármaco é esse aqui? Bom, acho que ninguém sabe isso. Só quem trabalha diretamente com ele há anos vai saber que é ele olhando pela estrutura, né? Então, galera, a partir de agora, tudo que eu falar para vocês, vocês precisam fazer 5 vezes. Eu vou fazer apenas uma, por questões didáticas. Mas vocês vão fazer essas mesmas análises de agora até o final dessa aula 5 vezes para os 5 primeiros colocados. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser que os 5 colocados de vocês sejam os mesmos que os meus? Podem. Pode ser completamente diferente? Podem, não tem problema, tá? Existem mutações e essas mutações nos modelos de vocês podem mudar o perfil de interação ou podem não fazer diferença no perfil de interação. É isso que a gente vai ver e é isso que eu gostaria depois de comparar na nossa aula presencial, né? Para a gente conversar sobre isso. Então vamos lá, eu só vou escolher o primeiro, mas vocês vão fazer esse mesmo processo para os 5. Agora a gente vai criar um arquivo, né? Eu tenho 101 PDBs dentro de um único PDB. Eu quero quebrar isso aqui, né? Então é só vir aqui em File, exportar molécula. Aí ele vai me dar, sempre tem que estar aqui, ó, Current, salvar. E aí a gente vem aqui salvar PDB. Aqui está PDBX, a gente troca para PDB. E aí coloca aqui o nome dessa molécula. Deixa eu ver qual foi o nome que eu dei. Eu dei BEST, porque ela foi a mais bem classificada. Então vocês podem colocar BEST 1, aí para a próxima vocês fazem esse processo de novo. BEST 2, BEST 3, BEST 4, BEST 5, tá? Não vou salvar, porque eu já salvei. Como aqui foi selecionado o current, ele vai salvar um de cada vez. Então, ao invés de ele salvar os 101 do modelo, ele salva um por um, tá bem? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que fazer. Agora vamos fazer a próxima etapa, que é o quê? File, Open. E aí, a gente vai pegar o nosso modelo. A gente docou no nosso modelo, então a gente quer ver no nosso modelo, né, galera? Olha só
Que coisa linda! A gente tem o modelo completo aqui. No meu modelo, ele é um pouquinho diferente do de vocês, porque ele tem alguns açúcares. Ó, isso aqui são açúcares, tá? Então, desconsidera isso aqui. E vamos lá para o RBD. Olha, ele está aqui na região, Receptor Binding Domain. Vamos dar um close. E ele está fazendo aqui, ó, as interações. Essa é a pose 1, 2, 3, 4, 5. Mas algumas poses vão para lugares diferentes. Olha só, essa é a número 7, a número 9. Olha, cada uma delas, olha essa aqui, a número 19. Mas também olha o tamanho dela, né? Não tinha como ela entrar lá no sítio, no outro sítio de interação perfeitamente, né? Vamos ver o que ela está fazendo aqui exatamente. Olha, display, background, color, mode, não, display. Difícil lembrar as coisas de cabeça. Grid, zoom, overlay, settings, surface. O que eu quero com o surface? Eu quero mudar a transparência do surface. É isso que eu quero. Quero botar uma transparência de 80% no surface. Aí eu venho aqui, ó, show surface. Ele vai me mostrar a superfície. Está calculando aqui, por isso que está demorando. Ah lá, ó. Tá vendo? Ele está fazendo as interações bem por fora. Na realidade, ele está bem distante do que o esperado. Eu estou com 80%. Ah lá, ó. Ele faz exatamente aqui, ó, bem na superfície eletrostática da nossa proteína. Olha que bonito. Tá? Então, isso aqui vocês podem salvar essas imagens, fiquem à vontade. Até porque vocês vão precisar mostrar as imagens no relatório de vocês, né? Então essa é uma boa imagem para ser salva com o Surface, pode mudar a cor do Surface, pode botar as cores favoritas de vocês. Mas aqui, eu estou vendo que eles estão perto, mas que interações estão acontecendo? Eu não sei. E aí entra uma limitação tecnológica do próprio Paimol, onde eu só consigo ver interações de hidrogênio. Vamos ver essas interações. Actions, Preset, Ligands. Ele vai me mostrar as interações de todos os ligantes. Então ele vai me mostrar também as dos açúcares que eu não quero ver nesse momento. Eu só quero ver dos meus fármacos. Olha só, tudo isso aqui que está em amarelo, aqui, ó, amarelo, amarelo, esse tracejado amarelo, são interações de hidrogênio, são interações polares que estão acontecendo aqui. Tá vendo? Vamos ver as distâncias. Show labels. Ó, 3.2 angstroms, 3.1, 3.1, 2.9 angstroms. E tem um porquê, né, dessas distâncias. E aí eu pergunto para vocês, e é a minha próxima pergunta. Por que as interações de hidrogênio estão sempre abaixo de 4? Vamos considerar que está sempre abaixo de 4. Vamos ver se a gente acha alguma acima de 4. Ó, 1.6, 3.2, 3.4, 3.5, mas nunca acha ela acima de 4. Interações de hidrogênio, tá? São interações polares. Por que a gente nunca acha elas a essa distância? Uma explicação bem plausível, por favor, tá? Então, outra coisa que a gente vai fazer agora, nesse momento, ou antes disso, tanto faz, File, exportar a molécula, Current, mesmo processo. E vai salvar ela como Complex. Eu acho que salvei como Complex. Deixa eu ver aqui. Prática Docking, troca para PDB. Isso aí, Complex. Aí vocês vão fazer isso para o complexo 1. Vai lá, troca o ligante, mas não precisa trocar o receptor. Complexo 2, 3, 4 e 5. Então, agora vocês têm a pasta completa como a minha. Na verdade, vocês têm uma pasta até com mais arquivos. Tá bem? Então, por que eu fiz isso? Já terminamos aqui com o Paimol. Podem fazer imagens. Lembram como fazem imagens no Paimol? Já expliquei isso para vocês anteriormente, né? Então, agora eu já não preciso mais desses resultados. Eu já tenho eles, já absorvi eles. Não esqueçam de mostrar principalmente essa tabela aqui. Podem printar essa tabela aqui, tá? Não vou fazer vocês confeccionarem uma tabela nova só por causa disso, não. Eu quero o conteúdo de vocês. Agora, se vocês vão fazer uma tabela baseada no que está aqui no Best Ranking ou se vocês só vão printar essa daqui, para mim não faz a menor diferença desde que o trabalho esteja apresentável, né, galera? Também não vamos fazer um negocinho meia boca, né? Vamos fazer bonitinho. Então, agora eu tenho dois arquivos que eu ainda não mexi, que é o Best e o Complex. O Best, se eu clicar nele duas vezes, ele vai abrir para mim só o meu ligante, que foi mais bem classificado, ó, que é o número 1. Vou fechar ele aqui bonitinho. E o Complex,
ele vai abrir para mim realmente o meu complexo da spike com o receptor. Como eu já disse, tem vários açúcares aqui, vocês fingem que não estão enxergando, e ele aqui complexado. Então nós temos esses dois arquivos, podem fazer várias imagens desses arquivos, botem nos slides de vocês, vai ficar bem bonito, bem visual, tá? O trabalho na bioinformática ele é bom ser bem visual também. Então vamos lá. O que eu vou fazer com esse BEST agora? Gente, lembra que a gente não sabe com quem a gente está trabalhando, né? A gente sabe ali que ele é o código XYZ, batata, mas eu não sei quem ele é. Então vamos lá. Clica com o botão direito do mouse, abrir com bloco de notas. Estou abrindo agora o meu PDB com bloco de notas. Eu tenho aqui todas as coordenadas para cada um dos átomos X, Y, as coordenadas X, Y, Z. Então, a gente vai selecionar tudo. Ctrl C, copia, podemos fechar. Te minimiza aqui. E agora, galera, a gente vai lá para o OpenBabel. A gente já trabalhou com o OpenBabel antes, a gente vai fazer uma conversão. A gente vai converter o quê? PDB para Smiles. Então, galera, fica aqui então a minha 8ª pergunta para vocês. O que são esses Smiles? São um monte de carinhas sorridentes realmente? Não, né? Então, o que é o formato Smiles? Para que ele existe? Por quê? Como que ele foi desenvolvido? Claro, vocês vão responder isso de maneira rápida, que vocês têm que responder isso durante o relatório de vocês. Mas essa é a 8ª pergunta. O que é um Smile? Um Smile não, né? Os Smiles, que é o arquivo .smi. Então, aqui no input, eu vou colar as informações do Protein Data Bank, né? Do meu arquivo PDB, e vou pedir para ele converter o meu input, que é PDB, para output Smiles. Converter. Pronto, ele converteu para mim. Olha como fica pequenininho, né? Vira uma linha só. Então, ó, essa parte aqui eu vou ignorar. Então, se ele fizer um espacinho, vocês ignorem. Vamos copiar aqui. Relembrando que vocês têm que fazer isso 5 vezes, tá? Um para cada um do seu top 5. Copiei o output e aí eu saio daqui do OpenBabel. Venho para o Drug Bank, é um banco de dados de drogas, né? Fármacos. Então, olha só, a gente pode procurar aqui por Tilenol, por exemplo, mas não é o tipo de busca que a gente quer fazer nesse momento. A gente vem aqui procurar por estrutura química e aqui, ó, ele vai me dar a oportunidade de procurar pela estrutura. Bom, procurando pela estrutura, ele vai me dar a opção de fazer o desenho. Olha que gracinha, né? Vamos desenhar aqui a nossa molécula. Não vamos desenhar porque a gente não vai ficar quebrando a cabeça de olhando no Paimol como é que é e tentando reproduzir ele bidimensionalmente, né? Então você clica aqui no centro, Ctrl V, ele vai ler aquele código Smiles e olha que legal, ele desenha para você de maneira planar, ele desenha para você o arquivo bidimensional daquela tua molécula. Olha que legal, galera! A gente tem aqui as opções de busca, tá? E aí a gente só vai fazer então a nossa busca seguindo normalmente o default do programa. Só que o default do programa, ele me dá um limite de similaridade de 70%. Então, tudo que for 70% similar a essa minha molécula vai aparecer para mim nos resultados. Ó, apareceram 7 resultados. 7 resultados diferentes. Pô, quem é ela? Bom, eu aumento aqui então o meu filtro, boto para 1. Então, só quem tiver 100% de match, só quem for 100% similar vai aparecer. Search. Vamos ver se alguém é 100%. É 100%, um deles. Sildenafil. Bom, sildenafil então é esta moleculinha. É o nosso fármaco. O código dele é DB00203, que é o Drug Bank. É mais simples impossível. E aí a gente clica nele e olha só o que aparece. Aparece um monte de opções. Nome dele. Olha que lindo, gente. A descrição dele. Tá? Olha só que bacana. Tá? Ai, não sei. Tá aparecendo aqui as referências, tá? Olha que lindo. Tipo de molécula que é. Se ele já foi aprovado, ó, ele foi aprovado e está em fase investigacional pelo FDA, que é o Foods and Drugs Administration. É a Anvisa dos Estados Unidos, né?
As indicações, para que ele é utilizado? Olha só, ele é utilizado para disfunção erétil. Putz, ele foi o mais bem classificado para COVID. Bom, a gente já viu que é resultado de que existem fármacos para disfunção erétil que servem também para outras coisas, né? No caso do Viagra, que é o bom exemplo, ele é o contrário. Ele era um remédio para hipertensão, se eu não me engano, ou alguma disfunção do coração, e aí ele acabou tendo esse reposicionamento. Ele foi reposicionado para o tratamento de disfunção erétil. Uma outra indicação é o tratamento para hipertensão pulmonar. Ô, pessoal, faz sentido eu querer tratar COVID-19 com um remédio que funciona para hipertensão pulmonar? Faz sentido? Claro que faz, né? Olha que legal. Então é esse o tipo de coisa que eu quero que vocês apresentem para mim. Não vou dar o caminho das pedras, apesar de eu já ter facilitado bastante aqui a vida de vocês com essas afirmações. Então vocês olhem as indicações. Aqui embaixo, ó, farmacocinética. Gente, Drug Bank é uma fonte riquíssima de informações. Mecanismo de ação, olha só. Ele é por via oral. Volume de distribuição, em que proteínas ele se liga, metabolismo. Gente, tem tudo que vocês possam imaginar de informação. Aqui é um mundo de informações. Eu espero que vocês aproveitem o Drug Bank o máximo possível. Não vou ficar passando pedacinho por pedacinho aqui com vocês, até porque tem coisas que a gente vai ver mais para frente, como aqui, ó, citocromo P450, a gente vai ver algo disso lá na nossa aula de ADME e toxicidade. Estão vendo? Olha aqui, ó. Os clinical trials que foram feitos, para que ele serve, tá? Então, galera, dá para se divertir aqui e vocês vão fazer isso, obviamente, para os 5 fármacos de vocês. Vocês vão trazer essa quantidade imensa de informações para o relatório de vocês? Claro que não, mas o que é interessante aqui? O sildenafil foi o mais bem posicionado, ele foi aprovado, está em fase investigacional, ele pode ser utilizado para disfunção erétil e o que nós achamos interessante é que ele pode também ser utilizado para hipertensão pulmonar, o que faz sentido com a Covid-19. E aí vocês começam a fazer, gente, as associações, vocês começam a fazer o trabalho de cientista, de pensar, de trazer informações novas. Então, ó, faz sentido que ele seja o primeiro colocado. Ok? Perdão, eu quero que vocês desenvolvam pensamento crítico, não só apertem botão e saiam com resultado, porque essa é a parte fácil, tá bom? Então vamos para a última parte dessa nossa aula. A gente vai agora, então, utilizar o último arquivo que a gente não utilizou, que é o Complex. Complex 1, 2, 3, 4 e 5 no caso de vocês. A gente vai para um servidor online chamado PLIP, PLIP, Protein Ligand Interaction Profiler. Ele vai me dizer que tipo de interações estão acontecendo ali. Lembra que eu falei para vocês que o Pymol ele só vai me mostrar um tipo de interação específica, que é a interação de hidrogênio? Caio, pode ser que só a interação de hidrogênio esteja acontecendo? Sim, claro que pode, sem problema nenhum. Acontece isso, é muito comum até. Mas existem outras interações que podem estar acontecendo e o Pymol não mostrou para a gente. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui em Choose File e a gente vai escolher exatamente o nosso complexo, porque eu quero analisar que interações ele está fazendo com o complexo, né? Então, o complexo foi selecionado, venho em analisar. Eu não vou nas opções avançadas, porque elas realmente são avançadas, então a gente teria que se debruçar sobre esse trabalho e ficar analisando por muito tempo antes de poder prosseguir. Não é a nossa intenção aqui, a gente só quer suprir essa falha do Pymol e ver quais são as outras interações que estão acontecendo, tá? Então vocês vão ver essa mensagem, ó, o job está rodando, está sendo processado, por favor, aguarde um momento. Nós vamos aguardar, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e eu volto quando estiver pronto. Bom, galera, já está pronto aqui o resultado, tá? As interações nós podemos observar aqui. Olha só, aqui à esquerda a gente vê a nossa molécula e aquele monte de açúcares que eu falei para vocês, né? Eles também fazem interações, mas a gente não vai olhar para esses açúcares porque eles só estão no meu modelo, não está no modelo de vocês. A gente só vai olhar para o nosso ligante. Bom, a gente já vê aqui com a legenda que a proteína está em azul e o nosso ligante está nesse laranja escuro aqui. É exatamente isso. E olha só, ele está indicando que dentre todas as interações que podem acontecer, todas as interações que podem ocorrer, incluindo as interações hidrofóbicas,
ele está fazendo apenas interações de hidrogênio. Se eu clicar aqui, ele vai me deixar utilizar esse arquivo de maneira tridimensional, que eu acho o máximo. Demora um pouquinho para carregar, enquanto isso... já carregou aqui. E ele faz de maneira bem inteligente, tá? Ele faz o papel aqui do Paimol como visualizador. Ó, eu tenho 3 interações de hidrogênio acontecendo, e realmente aquela hipótese de que pode ter sido só interações de hidrogênio que aconteceram, tá certa. Só interações de hidrogênio aconteceram. Com uma lisina na posição 444, uma treonina na 345 e a arginina na 346. Então, ele está fazendo essas interações, tá? Olha que bacana. Caio, eu preciso abrir isso depois do Paimol? Não, realmente não precisa aqui. Mas, se você quiser, você pode fazer o download no formato .pse. Formato .pse são aquelas sessões do Paimol. Quem já trabalhou com o Paimol, quem usou o Paimol na aula e salvou sessões, sabe do que eu estou falando. É só você abrir o Paimol, depois abrir a sessão e ele vai abrir exatamente essa visualização para você. Tá? Claro, provavelmente com fundo preto, como é o clássico do Paimol. Ou você pode só colocar já numa posição interessante, que dê para ver toda a sua molécula. Essa pose está ruim. Essa molécula é difícil de fazer uma pose bacana para ela, né? Pronto, vamos lá. Aqui eu consigo mostrar basicamente quase tudo, né? Então, ó, dou um... Isso aí. Deixa eu dar um zoom. Vamos. Ele é meio lerdo porque está usando o sistema deles, né? Então, pronto. Vamos fingir que essa pose está ótima. Não está, está péssima, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, aqui é só vir em fazer o download da visualização de vocês do PNG. E aí você vai salvar essa imagem perfeitamente. Caio, você acha que eu devo salvar a seção do Paimol? Eu acho não, eu tenho certeza que você deve salvar. Mas se você não quiser, é um problema único exclusivo seu. Caio, eu devo salvar estas legendas? Sim, porque depois quando você for me apresentar a imagem, mesmo que você refaça ela no Paimol, eu aconselho a não alterar as cores, ou se alterar as cores, você refaz a legenda. Tem que ter legenda, tá? Eu preciso saber para que eu estou olhando, né? Quem é o ligante aqui? Aqui podia ser resíduos, aqui podia ser o ligante, eu não sei, vai que eu nunca li isso na minha vida, né? Então, o clipe é isso, ele vai mostrar as interações, vocês vão fazer isso 5 vezes, uma para cada um dos ligantes de vocês. E por fim, galera, eu quero que vocês me digam quem é o melhor dos 5 e por que ele é o melhor dos 5. E é óbvio que é porque ele foi classificado como o primeiro, não é a resposta correta. Pode ser o primeiro? Pode ser o primeiro, mas por quê? Preciso de um porquê específico. E aí você vai precisar transpassar por toda a nossa aula para poder chegar a essa conclusão, tá bem? Então essa aula hoje é uma aula prática de execução simples, mais de análises complexas, análises profundas, e eu vou ser muito sincero para vocês, eu dei todas as ferramentas para vocês trabalharem, vocês vão conseguir se aprofundar dependendo da capacidade e da boa vontade e do tempo que vocês dedicarem para esse trabalho. Tem bastante tempo para vocês fazerem esse trabalho e eu espero relatórios muito legais, porque realmente foram 8 questionamentos diferentes, todos os 8 são obrigatórios, de resposta obrigatória. Então, galera, eu espero ver só nota bonita nesse relatório, mas não está fácil de conseguir, tá bem? Um abraço a todos vocês, qualquer dúvida me procurem ou procurem a monitoria. E é isso, pessoal, um abração a todos, espero que tenham gostado da nossa aula. Tchau, tchau.